JE de hoje, a reportagem da semana mostra o futuro do transporte ferroviário. E a entrevista apresenta o SESPREV, o Plano de Previdência Complementar dos Engenheiros. Agora, veja no ponto. Nós falamos muito, no Brasil todo, em energia limpa. Hoje o Brasil é uma referência da hidroenergia, onde nós temos a maior campo de energia limpa, que é a hidroeletricidade. Nós temos que ampliar e cada vez mais pensar em fontes alternativas de energias que não poluem, fontes alternativas de energia que possam trazer à população maior conforto, trazer às empresas a oportunidade, porque com a energia nós temos crescimento, nós temos desenvolvimento, mas de uma forma limpa e sustentável. Acho extremamente importante que nós todos, engenheiros, que o sindicato faz isso com frequência, é pensar em energia limpa, em energia que possa estar cada vez mais contribuindo para um país mais saudável, para uma vida melhor a todos os cidadãos. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, nesta edição a entrevista vai falar a respeito do SESPREV, que é o Plano de Previdência Complementar do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Para falar a respeito deste assunto, convidamos Flávio Brísida, que é diretor do sindicato aqui no Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo, Flávio. Prazer é todo meu. Primeiramente, o que é o SESPREV? Bom, o SESPREV, ele é produto de uma necessidade da classe média brasileira. O que foi isso, Fábio? Eu particularmente, tive a oportunidade de há muitos anos atrás, nesse sindicato, detectarmos uma necessidade da classe média estar mantendo o seu poder aquisitivo depois de anos de labuta. E qual era o modelo que existia nesta época? Previdência Oficial, INSS, que em momento nenhum satisfaz a necessidade do classe média. O sindicato tem uma vida política, em que todos os diretores têm uma atuação política. E através dessas atuações particulares de cada diretor, esse sindicato teve, através de várias participações, inclusive a minha, na época era assessor especial do falecido senador Romeu Tuma, de estar estudando, na época ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso, uma modelagem do sistema previdenciário brasileiro. E nós chegamos à conclusão, naquela época, que a modelagem para o classe média estava falimentar, não tinha realmente solução do INSS, seja com a diminuição do fator previdenciário, mas o débito do INSS, você está beneficiando o classe média. Veja a quantidade de brasileiros que passam por aí na necessidade nos seus períodos de aposentadoria. Houve uma força muito grande do governo e nós conseguimos implementar esse SESPREV para essa nova concepção de previdência privada complementar para o classe média brasileira. Perfeito. E o que fez o SESPREV pioneiro e diferenciado quando da sua criação? Muito bem. Fábio, o que fez o SESPREV, o CESP, o Sindicato dos Engenheiros acreditou primeiro nessa modelagem, né? Não por nós termos participado, nós participamos de tudo que diz respeito à sociedade, que diz respeito ao povo brasileiro, mas principalmente por dizer respeito à nossa categoria de classe média. Nós acreditamos nesse projeto, compramos esse projeto, já tínhamos a sensibilidade anterior, como eu falei para você, de 15, 17 anos atrás, tentamos montar no nosso sindicato, compramos de cara essa briga. Procuramos o governo, procuramos o Banco do Brasil e nos predispomos a ser um instrumento propulsor dessa modelagem. Okay? Nós nos oferecemos para começar essa experiência. Nós nos oferecemos para mobilizarmos a nossa categoria. Então, nós tivemos, Fábio, nesta época, a sensibilidade, okay? A visão política, a necessidade social, buscamos parceiros, acreditamos na LC 109, que instituiu esse tipo de previdência,
Fomos buscar parceiros governamentais, como o Banco do Brasil, fomos buscar parceiros sólidos, né? Agregado a isso o fator político, porque se for somente a vontade de uma entidade como o CIESP, o Sindicato dos Engenheiros, a coisa não ia sair. Então nós tínhamos que ter o parceiro governamental. E parceiro mais forte que a Presidência da República, nós não conhecíamos na época. Está aí o ingrediente de pioneirismo do primeiro plano complementar de uma associação de classe. Perfeito, perfeito. Avançando nos temas, você citou a parceria com a Presidência, com o Banco do Brasil. Daí vem a confiabilidade deste plano complementar de previdência, ou seja, ele realmente é seguro? Verdade. O plano todo, ele é embasado nessa palavra que você falou, confiabilidade. Por quê, Fábio? Porque nós, do Sindicato de Engenheiros, em momento algum, eu ponho a mão no seu dinheiro, participante do plano. Eu não vejo esse dinheiro. Esse dinheiro é depositado por você, num cofrinho seu, numa conta no Banco do Brasil, Previdência. Eu não vejo a cor. Não existe ingerência do administrador. Não existe ingerência do investidor, que é a BB Previdência e a BB Investimentos. Quer dizer, não existe ingerência. São nichos, são setores que primam pela excelência de atuação. Cada um tem que primar pela excelência de atuação. Um na administração, a baixo custo, o outro na administração dos recursos, e cada um fazendo o seu trabalho, a coisa tende a dar certo, né? Então esse é o grande diferencial do plano. Não passa dinheiro na minha mão. Não existe a possibilidade de eu pegar o excedente de capital dos seus investimentos e dar outro fins que não seja a sua previdência complementar. Como é feito hoje em dia em investimentos, como nós chamamos no mercado de investimento de prateleira, os PGBLs, os VGBLs, que têm uma lucratividade contratada, eles têm um excedente de lucratividade e essa lucratividade é feita com o quê? Né? Nós não sabemos. Ok. O Jornal do Engenheiro, nesta edição, trata na entrevista a respeito do CESP-Prev, que é o plano complementar de previdência do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. No próximo bloco, vamos falar dos diferenciais deste plano complementar e também como, na prática, ele pode ser acessado. Fique conosco, já voltamos. Ainda hoje, o futuro do transporte sobre trilhos. O JE publicou Dilemas da Nacionalidade. Estamos de volta aqui na entrevista do Jornal do Engenheiro, tratando sobre o tema Previdência Complementar, especificamente do CESP-Prev, que é o plano de previdência aqui do Sindicato dos Engenheiros. Estávamos conversando no bloco anterior da confiabilidade deste plano complementar e já entramos um pouquinho na questão dos diferenciais. Ou seja, o que podemos dizer que ressalta este plano que as pessoas em casa, os engenheiros, podem preferir ele a os outros do mercado? Ok, o grande diferencial, Fábio, desse produto são as taxas de administração. Inclusive os veículos de comunicação como rádio, na data de hoje, tinha até uma entrevista numa rádio falando abertamente para procurarem
os planos previdenciários de entidades fechadas. Numa outra entrevista recente, falou sobre o nosso Sindicato de Engenheiros. Por que eu falo nosso Sindicato de Engenheiros? Porque nós somos o único a funcionar no Brasil. Desde o primeiro dia que nós nos encaixamos, compramos a ideia, nós estamos funcionando e nunca paramos. Vários planos abriram e nenhum sequer foram para frente. O nosso abriu, funciona. Temos uma reserva matemática hoje já substanciosa. Essa reserva faz parte de um grande bolo administrado pela Previ, que é nosso parceiro, né? Pela BBDTVM, que é a investidora do dinheiro da Previ juntamente com o nosso. E os diferenciais que você me perguntou, Fábio, são poucos, muitos, mas substanciosos. Eu falei poucos, muitos para brincar. É que, na realidade, são poucos principais, muitos em concepção, mas muito diferentes do mercado. Então, vamos separar o mercado previdenciário, Fábio, em dois setores. O de prateleira, aquilo que você pode, cidadão, adquirir em qualquer agência bancária, em qualquer instituidor previdenciário. Você pode ir lá e comprar um plano previdenciário para você, para sua esposa, para o seu filho. E vamos dizer que existe o nosso, Previdência Complementar, diferenciada, classista, estipulada para um determinado segmento da sociedade como é o nosso. Homogêneo de profissão e homogêneo de classe, ok? Muito bem. O diferencial dos nossos planos, além da confiabilidade que eu já falei, é o sistema de administração. As taxas de administração, as taxas de carregamento são baixíssimas. São as mais baixas do país. São muito baixas, são irrisórias. Nós trabalhamos abertamente com 0,28% de taxa de administração. A coisa é aberta, é fácil você identificar isso. Na hora que você recebe mensalmente, você acessa a internet, o seu extrato bancário. Então, a primeira coisa, grande diferencial, são as taxas de administração. O segundo grande diferencial, Fábio, é que você faz a sua previdência. Você faz. Por isso que eu falei nas faixas salariais. Se esse mês eu estou apertado, eu posso contribuir com menos. Se mês que vem eu estou mais folgado, eu posso contribuir com mais. Se eu dei uma sorte, muita gente dá sorte em ganhar na loteria com grande frequência, eu posso fazer aportes. Eu posso fazer aportes esporádicos, né? De 10 mil, 5 mil, 3 mil, 1.000, quer dizer, fora de um padrão de mensalidade. E com isso engrossar a minha reserva matemática. Isso é um grande diferencial. Para cima e para baixo, me deu um problema financeiro, uma escola de criança, uma batida de carro, algum percalço qualquer, eu posso retirar. Eu posso lá me socorrer da minha previdência. E é claro, um outro diferencial, você acompanha online o seu dinheiro. Você cria para você uma senha, você cria para você um login, você entra no site da BB Previdência, no nosso plano SESPREV, e você acompanha como está o seu dinheiro, a sua reserva matemática e a sua qualidade de aposentadoria. E você fica sabendo na mesma hora, quando você subtraiu o dinheiro, quanto caiu a qualidade da sua previdência. Ou quando você põe o dinheiro, quanto aumentou a sua qualidade. Esse é um grande diferencial. Um outro diferencial muito grande, Fábio, que eu poderia dizer é os níveis de investimento. Né? Os níveis de investimento. O que é isso? Você, quando vai buscar, mais uma vez vou usar o termo produtos de prateleira, você contrata dois tipos de produto basicamente. PGBLs e BGBLs. São benefício definido ou aposentadoria definida. Ou seja, você contrata um recurso a receber no valor atual, né, na data de hoje. Ou então você vai pagar, esse é o BD, né, o benefício definido. E você tem o CD, a contribuição definida, ou seja, eu vou pagar X por mês. Se você não tem a perspectiva de futuro, esse X que você paga hoje pode alterar para mais ou para menos. Então, são dois planos que você tem no mercado, o BD e o CD. Benefício definido e contribuição definida. O nosso plano, já deu para você perceber, ele é um misto dos dois. Porque a partir do momento que você pode depositar mais, depositar menos, aumentar a qualidade no final, diminuir a qualidade no final, ele é um misto. E quem diz o que quer é você. É um plano total flex. Total flex. Total flex mesmo.
põe até o gás nessa brincadeira do total. É muito flexível o plano. E ele é administrado por você, seu bel prazer. Se você ganhar na loteria, mais uma vez eu repito, o pessoal ganha, né? Pode botar um dinheirinho lá. E essas rádios hoje falaram, hoje em dia, se você vai investir em previdência, depois da nossa taxa de juros ter descido aí a valores que começam a se manter na casa de um dígito, né? E tendem ainda a ter tendência de descida, onde as poupanças começaram a ser alteradas, a sua rentabilidade em função dos fundos fixos, essa confusão financeira de mercado, os grandes analistas de investimento estão aconselhando a você investir em planos previdenciários. Bom, eu diria para você, Fábio, o seguinte, negativo do plano de vista de consistência não existe, ok? Nós não inventamos a roda aqui, nós apenas copiamos, adaptamos, né, as condições de suspensão para o nosso terreno brasileiro, mas o produto é bom, pode ter certeza. Falta-nos saber, Flávio, quem pode ter este plano de previdência complementar, o perfil profissional que pode solicitar este plano complementar. O perfil é o nosso profissional da área de engenharia. Nós temos uma flexibilidade do Sindicato de Engenheiros muito forte, do ponto de vista estatutário. Nós, estatutariamente, temos o nosso associado como alvo principal. Porém, eu sei, por exemplo, eu, na minha idade, começar um plano previdenciário, para mim, fica difícil, porque a minha contribuição tem que ser muito alta para eu poder me aposentar daqui a pouco. Ou porque o meu tempo até a minha aposentadoria é pequeno. Ou minha qualidade. Eu tenho meu plano, viu, do SESPREV, mas eu sei que a minha qualidade vai ser curta em função. Eu só estou com 12 anos de contribuição no SESPREV. Bom, o que nós fizemos? Nós flexibilizamos não só o nosso associado principal, o engenheiro, como flexibilizamos para a família dele e seus descendentes, dependentes, o plano. Então, o sindicato está preparado para gerenciar, não o plano, eu já expliquei isso, mas gerenciar a inclusão de pessoas ligadas a um engenheiro. Flávio, muito obrigado pela sua disposição de vir aqui conosco. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar falando desse nosso sonho previdenciário. Isso é um sonho. Um Brasil melhor, não só no presente, mas principalmente no futuro. Nesta edição, a entrevista do Jornal do Engenheiro falou a respeito do SESPREV, o plano de previdência complementar do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Para mais informações, você pode acessar os contatos que aparecem agora no seu vídeo. Fique conosco, tem mais Jornal do Engenheiro. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. A FNE e o CESP, juntamente com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e o Governo do Estado, promoveram um seminário intitulado O Futuro do Sistema do Transporte Ferroviário no Estado de São Paulo. Em pauta, os investimentos necessários para o sistema. O interesse principal do Sindicato dos Engenheiros era saber o que está sendo investido no setor ferroviário, até para a gente estar, vamos dizer, no nosso grupo de transporte, estar atualizando todas aquelas propostas que nós temos para o setor, né? Principalmente para o setor de alta capacidade, que é o setor ferroviário, e com isso a gente está ajustando essas nossas propostas também. Um outro objetivo é ver como estão sendo feitos os investimentos, que somados esses investimentos do governo do estado ao governo federal, né? Assim, a gente enxerga um cenário virtuoso de desenvolvimento de novas tecnologias, que é o interesse da engenharia, né? É o interesse do sindicato e é o interesse do ISITEC, que é a nossa faculdade de engenharia recém-criada aqui no sindicato. Todo o espaço aberto para a gente discutir mobilidade é importante, porque mobilidade hoje, principalmente na cidade de São Paulo, é uma questão crítica, né? E principalmente fazer no Sindicato de Engenheiros tem um papel mais preponderante, porque a engenharia ela é muito importante
para responder a essas questões. Então, eu mais uma vez sinto muito lisonjeado pelo convite do presidente do sindicato, engenheiro Murilo, de a gente poder expor um pouco o que nós estamos fazendo, quais são as nossas angústias, quais são os nossos desafios, quais são os problemas que eu acho que a gente precisa convergir. E o sindicato engenheiro, a engenharia, ela é um papel, será um papel importante para fazer esse processo. Tivemos várias discussões internas sobre o tema com alguns especialistas e agora vamos juntar esse povo todo aí para chegar aí a alguma conclusão sobre o que de fato é bom para São Paulo, né? Existem várias iniciativas, investimentos parece que estão presentes, de modo que os engenheiros precisam estar atentos a isso e dar a sua opinião. É inútil imaginar que nós vamos resolver o problema de São Paulo sem transporte de massa em grande quantidade. Não só ele, o transporte de média capacidade, os corredores. É preciso rearticular tudo isso para recuperar os espaços que foram tomados pelo automóvel e que geraram esse congestionamento das cidades, que hoje está sendo avaliado o custo desse congestionamento, 50 bilhões por ano. É uma coisa quase inacreditável, né? Um dos painéis contou com a participação do secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes. Aqui todos conhecem muito do que é o sistema metroferroviário e do que é a CPTM. E por que nós estamos aqui discutindo isso se todos conhecem? Na verdade, essa discussão aqui ela tem uma importância muito grande para apontar as lutas que estão aí à frente. Nós hoje temos recursos, temos projetos, temos uns planos estratégicos, temos o PITU 2025, o PITU 2030 está sendo preparado, quer dizer, enxergamos o futuro. O que precisa é um engajamento muito forte de toda a coletividade. Não só os engenheiros diretamente ligados ao sistema metroferroviário, mas toda a engenharia que dá base de sustentação a essa cadeia produtiva da ferrovia. É preciso um engajamento também político para que os futuros governos não deixem de investir pesadamente nessa questão. E é preciso um engajamento também da engenharia nacional. Nós estamos com uma carência muito grande, é um gargalo de engenheiro terrível que existe no Brasil. Nós precisamos sensibilizar os jovens a fazer engenharia, uma engenharia pesada, engenharia de infraestrutura. Engenharia de alimento é importante? É importante. Engenharia de perfumaria é importante? É importante. Mas nós precisamos de engenharia de fazer infraestrutura. Fazer obras civis, mecânica pesada, engenharia metroferroviária, é isso que nós precisamos de mais. Nós temos hoje uma carência imensa de engenheiros. O Brasil tem 2 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Pra vocês terem uma ideia, a Coreia tem 16, a China tem 14. Então nós estamos precisando de engenheiro mesmo. Então aqui é a casa onde nós temos que passar essa mensagem e daqui dessa casa nós temos que trabalhar na juventude para que ela se engaje nesse processo. Criada há 20 anos, a CPTM transporta hoje mais de 2,6 milhões de passageiros em 22 municípios da Grande São Paulo. Mas a demanda pelo transporte ferroviário é cada vez maior. A CPTM hoje já está num padrão semelhante ao metrô de São Paulo. Então, a evolução foi muito grande e a evolução deve ser muito grande. Segundo o governo do estado de São Paulo, os recursos ao setor podem chegar a até 10 bilhões de reais ao final da administração atual. Está previsto também que a extensão da rede metrô mais CPTM chegue a 633 quilômetros em 2020. Nós entendemos que o ambiente que nós temos aqui no sindicato, o ambiente técnico, ele é oportuno para essas discussões. Até mesmo para que nós possamos realimentar, dar um feedback para estes órgãos do que está acontecendo, né? Se nós estamos respondendo, como é que estamos trabalhando os projetos, porque os técnicos desta casa também são os técnicos que trabalham conosco, somos nós também somos sindicalizados, né? Então é importante, é sempre um prazer nós estarmos aqui e trazer informações, discutir os projetos, e nós temos percebido e reconhecemos a proatividade do sindicato nessa colaboração técnica nas discussões dos projetos. Eu acho que isso é relevante, ajuda a esclarecer, a formar opinião, e são formadores de opinião que entendem do assunto, o que é melhor ainda.
E o crescimento é constante. A população ela quer e quer mais ir para a CPTM. E algo bastante interessante está acontecendo é que regiões de classe média, média alta, hoje demandam também a CPTM, como é o caso de Alphaville, que está pedindo para que nós cheguemos lá. É o caso da Granja Viana, que quer que a CPTM também vá para lá. Então, além dela ter oferecido um transporte mais eficiente, mais regular, mais confiável, ela também hoje tirou aquela visão de um transporte perigoso, de vandalismo e tudo mais. Para o presidente do CESP, Murilo Celso de Campos Pinheiro, os assuntos mais importantes para o desenvolvimento da sociedade precisam ser sempre debatidos. Eu acho que é bem importante nós discutirmos as questões que envolvem a sociedade de uma forma ampla e democrática. O que nós fizemos? Nós abrimos um debate para falar, um seminário com debate para falar sobre o transporte metropolitano, no caso a CPTM e metrô. Hoje nós temos aí o secretário de Transporte Metropolitanos, o presidente da CPTM, o nosso presidente do Conselho Tecnológico, o professor Cardoso, que também é diretor da Poli. A nossa discussão se baseia em apresentação dos dados pela CPTM, pelo secretário, a apresentação da ampliação e da discussão que o transporte está na região metropolitana. Nós discutimos o transporte público de frente, até nos problemas que ocorreram, nas coisas que vinham acontecendo, para que a gente pudesse não só sugerir, discutir e pensar um pouco naquilo que nós estamos discutindo para a nossa sociedade metropolitana. Veja que a discussão carreou de um sentido em que mostra, pela CPTM, pelo secretário, a expansão e a planejamento de crescimento dessas áreas. Então, o que para nós é de suma importância. Para saber mais sobre este e outros assuntos referentes ao desenvolvimento e à segurança do trabalhador, acesse o nosso portal na internet